Olá pessoal, tudo em riba? Vamos aprender um pouquinho aqui? Vamos embora. Gente, vou apresentar para vocês uma planilha que tem dois objetivos principais. O primeiro, montar um plano de negócios com enfoque financeiro. Ou seja, eu tenho uma ideia de negócios, vou colocar essa ideia nesta planilha e no final ela vai mostrar para mim se essa ideia é lucrativa ou não. Ou, opção 2, eu tenho um negócio, só que ele ainda é muito informal, eu não tenho nada estruturado dos seus gastos financeiros, de como é que o custo do meu negócio está, qual que é o mobiliário que eu tenho, por exemplo. Então essa planilha vai concentrar todas essas informações. Tá? E ela é dividida em três etapas. A primeira etapa é a parte contábil da abertura dela. Então nós vamos montar uma planilha aqui onde a gente vai simular a abertura do meu negócio comprando os móveis, as máquinas, colocando dinheiro no banco. E no final vai mostrar para mim como é que vai estar alocado inicialmente esse patrimônio inicial da minha empresa. No segundo momento, nós vamos avaliar os custos e as despesas do meu negócio. Quanto que gasta realmente para produzir cada produto? Qual que é o lucro que eu vou ter em cima de cada produto? E aí tem uma análise da demonstração de resultado da minha empresa. Beleza? Então eu vou passar aba por aba aqui, explicar passo a passo como é que é feito o preenchimento. Já montei um exemplo aqui simulando uma lanchonete com 3 produtos. Tá? Vou disponibilizar essa planilha para vocês terem acesso e me acompanharem aí. Inclusive, eu vou deixar a planilha já com preenchimento igual está aqui, para vocês terem ideia, quando forem preencher com os dados de vocês, aonde que vocês podem substituir. Tá? Antes de começar realmente a preencher a planilha, algumas coisinhas. Tá? Essa planilha ela está bloqueada nas partes que tem fórmulas ou títulos, alguma coisa assim. Tá? Por exemplo, se eu quiser apagar esse título aqui, eu não vou conseguir. Tá? Eu só consigo preencher realmente aonde está possibilitado o preenchimento. Caso por algum motivo eu queira modificar, eu consigo modificar o título aqui. Ela não tem senha, tá? É só eu vir em revisão aqui e desproteger a planilha. Aí eu consigo modificar do jeito que eu quiser, tá bom? É só por efeito de evitar de que fórmulas sejam apagadas aí, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, essa aqui é a capa da planilha. Então aqui nós temos algumas etapas de preenchimento. Então aqui, todos esses números aqui já possuem o link das planilhas, tá? Então se eu clicar no 1 aqui, por exemplo, eu já vou na parte de setup, que é o item 1 aqui. Então aqui, o que é essa etapa? É o nome da aba que está aqui e o que eu preciso preencher antes de ir para ela. No caso, a aba setup, eu não preciso preencher nada. Já na parte de investimento pré-operacional, é importante já tiver preenchido ou pelo menos verificado a aba setup. Planejamento de vendas, que é a aba 4, é interessante eu ter preenchido já a aba 3, por exemplo. Beleza? Aí eu vou falando passo a passo aqui no decorrer do nosso preenchimento, da nossa análise. Tá? Aqui, nessa aba status aqui, nessa aba aqui, nessa coluna status, coluna E, eu posso modificar para o meu controle. Tá? Como é que está? A preencher, em preenchimento ou já está ok, já preenchi. Tá? Então, inicialmente é tudo a preencher e eu vou modificando à medida que eu for mexendo aí na planilha. Então, bora lá. Primeira, aba Setup. Bem, aqui na aba Setup, é onde eu vou configurar as contas contábeis que eu vou utilizar no lançamento da abertura do meu negócio, tá? Do controle patrimonial dele. Tá? O que é o patrimônio inicialmente? Né? O patrimônio é tudo aquilo que a empresa tem de bens ou direitos. Então, a empresa tem aqui dinheiro em caixa, ou seja, dinheiro vivo ou depositado no banco, contas que vai receber pelas vendas que foram feitas, mercadorias que já estão prontas para serem vendidas, mercadorias que eu tenho a matéria-prima, por exemplo, elas estão em elaboração, não estão prontas ainda. Contas que eu vou receber há mais de 12 meses, isso seria a longo prazo. Empréstimo que eu fiz para terceiros ou para outras empresas. Aplicações que eu tenho no banco, como CDB e assim por diante. Investimentos que eu tenho em outras empresas. Ou algum imóvel que a empresa tem e ela tem a renda desse imóvel. Tá? Cuidado aqui, e é muito importante. Nós estamos aqui controlando o patrimônio da empresa, não é o patrimônio do dono da empresa. São coisas diferentes, tá? Então, cada um tem o seu recurso financeiro. Não posso misturar esses recursos financeiros, tá? O que é da empresa? É da empresa, o que é do dono é do dono. Continuando aqui.
Móveis e utensílios, os móveis que a empresa adquiriu, as máquinas dela, os recursos, benfeitorias em imóveis, então construções que foram feitas, modificações no imóvel da empresa, o terreno, depreciação. Vamos ter uma aba somente para falar sobre depreciação, aquele desgaste que ocorre nos bens imobilizados da empresa, tá? Os sistemas da empresa, os softwares, né, marcas e patentes, direitos autorais e licenças e franquias. Aqui embaixo ainda temos, agora são as dívidas que a empresa faz para ela sobreviver. Empréstimo, financiamento, fornecedores, dívidas que são feitas para manter as mercadorias, dívidas com salários de funcionários, impostos para recolher, adiantamento de clientes, aquilo eu recebi adiantado, mas ainda não realizei o produto, não entreguei o produto. Então eu tenho que fazer esse produto para o cliente. É um adiantamento para o cliente, contas a pagar, fornecedor a longo prazo, tudo que é a longo prazo é acima de 12 meses, capital social da empresa, que o sócio colocou na empresa, né, que está lá no contrato social dela. E aqui são as despesas, tá, que a empresa está gastando para sua abertura, para o seu dia a dia, e as receitas. Aqui na frente, no tipo, vocês veem que tem ativo circulante, que é aquilo que roda na empresa em até 12 meses, ativo não circulante, é aquilo que a empresa vai ficar por mais de um ano, mais de 12 meses. Ativo são bens de direitos, passivo, obrigações inferiores a 12 meses, passivo não circulante, obrigações superiores a 12 meses, e patrimônio líquido é o que sobra da empresa. Tá? Então, beleza. Então, aqui, esse setup, eu tentei deixar o padrão que é comum as empresas usarem, tá? Mas está apto para ser modificado. Tá? A coluna C, D aqui, você pode criar alguma coisa, uma conta contábil aqui, conta contábil que você quiser, tá bom? Pode escrever aqui. Beleza. Preenchi o setup. Vamos agora para o próximo passo. Investimento operacional. Então, aqui eu estou começando o meu negócio. A primeira linha que eu deixei preenchida aqui, isso aqui tudo vocês podem poder modificar. Não, abertura do meu negócio. Então, o que eu abri? Isso é legal. Abertura do meu negócio, registrado na junta comercial. Então, eu coloco todos os detalhes aqui, o nome do negócio. Porque se eu for consultar lá na frente, eu sei o que eu fiz, tá? Qual foi o valor dele? Aqui, no caso, 250 mil. E para onde que foi esses 250 mil? Qual que é o destino? Que na contabilidade nós chamamos de débito. Aqui, no caso, foi o caixa banco. Só que, às vezes, essa abertura de negócio poderia ter sido no terreno. Então, eu clico na setinha que aparece aqui do lado e escolho aqui, ó, terreno. Tá? Da onde que vem essas informações? Vem lá do setup, tá? Então, por isso que é importante eu validar se esse setup aqui está condizente ou não, beleza? Então, aqui, caixa e banco e origem do sócio, então capital social, beleza? O segundo item, comprei o computador para o escritório. Novamente, aqui é legal você detalhar o que é esse computador. Ah, é o computador Core i7, 10ª geração, sei lá, qualquer coisa assim. Marca do computador, é um Dell, é um Lenovo, o que ele é. E aqui, na coluna B, nota-se que eu coloquei computador aqui, tá? Que é um ativo fixo. Porque tudo que é ativo fixo, eu tenho que fazer um controle maior sobre isso, que aí é onde vai entrar a depreciação. Porque o de recurso financeiro que eu estou gastando para esse computador, nesse caso aqui, R$ 2.500, eu não estou gastando isso para usar agora, esses R$ 2.500. O computador vai durar um tempo, né? Uns 5 anos, por exemplo. Então eu vou alocar esses 2.500 durante esse tempo que eu estou utilizando, que é o tempo que eu vou usufruir desse investimento que eu estou fazendo agora comprando esse computador. Tá? Investimento entre aspas, porque na contabilidade isso seria um imobilizado. Tá bom? E aqui seria o destino disso, né? Para onde que foi esses 2.500? Então, máquinas e equipamentos, e eu comprei com o dinheiro do caixa. Então, aqui, a origem vai ser o próprio caixa aqui. Tá? Então, dinheiro do caixa, saiu os 2.500 para eu comprar o computador. O ar-condicionado, por sua vez, também é um ativo fixo, né? O que eu vou usar por mais de um ano. Então, eu coloco aqui ar-condicionado, valor de R$ 3.000. Também é uma máquina e equipamento. Só que aqui não veio dinheiro da empresa. Eu já comprei ele a prazo. Então, veio o recurso do contas a pagar. Ah, mas eu comprei uma parte à vista, uma parte a prazo. Tá, então eu posso colocar duas linhas aqui. Escrevo ar-condicionado em uma linha só. E na segunda linha eu posso até deixar em branco. Coloco o valor que foi à vista e a prazo separado nas duas linhas. Máquinas e equipamentos. E aí a origem que vai ser diferente aqui. Uma vai ser caixa e banco, o valor que eu paguei à vista. E outro, contas a pagar, o valor que eu paguei
a prazo, tá? Então posso separar isso aqui. E aqui eu coloquei uma mesa também, que seria um móvel e um utensílio, mesma coisa com a cadeira. Veio o dinheiro da própria empresa. Ó, registro do estabelecimento comercial e as licenças de vigilância sanitária e bombeiros. Tá? Nós estamos montando aqui uma lanchonete, então eu preciso da vigilância sanitária. Aqui no caso o valor R$ 5.000 para legalização. Próximo item, eu agora vou começar a montar o meu estoque. Então, estoque, vou comprar os ingredientes no valor de R$ 17.000. Tá? O que eu comprei aqui? Vou comprar farinha, açúcar, fermento, sal, qualquer coisa que eu for usar para fazer os meus produtos aí. Tá? Se eu não me engano, eu coloquei aqui uma coxinha, uma esfirra e um quibe. Tá? Então, gastei R$ 17.000. Como eu vou produzir isso ainda, eu não sou um comércio que eu compro e revendo, então vai ser uma mercadorias em elaboração, meu estoque inicial de matéria-prima para eu produzir os meus lanches aí na lanchonete. Tá? Comprei tudo a prazo. Tá? Para efeito de controle, é legal quando eu mexo com mercadorias, com estoque, eu coloco na origem a conta fornecedores. É a mesma coisa do contas a pagar, só que eu separo em fornecedores para saber realmente quanto estou devendo para o toque do meu negócio, né? A conta do meu negócio que faz ele funcionar, tá? A parte operacional dele. Tá? Comprei aqui uma geladeira Electrolux, um fogão, micro-ondas, um figurino, tá? Geladeira, fogão e micro-ondas coloquei em máquina de equipamentos e saindo tudo recurso do caixa ou banco. O figurino é um veículo, então vai lá no caixa e banco. E aqui depois sobrou um recurso financeiro lá que eu não vou deixar ele parado. Então eu apliquei aqui a longo prazo. Tá? Eu tentei diversificar um pouco aqui para mostrar para vocês o que vocês podem fazer quando vocês estão pensando em abrir o negócio de vocês. Tá? Então vocês podem mexer aqui e colocar do jeito que vocês quiserem. Ah, mas ó, eu tenho um imóvel para revenda que eu vou comprar, então eu seleciono aqui. Isso vai modificar toda a planilha na frente, tá? A planilha está toda interligada. Tá? Então aqui, aplicação financeira a longo prazo. Beleza? Então vamos lá, estou pensando no meu negócio, então vou comprar esses itens para o meu negócio funcionar. Beleza, vamos agora então na estimativa de vendas. Então aqui, na coluna B, eu vou colocar os produtos que eu vou produzir. No caso aqui, uma coxinha, uma esfirra e um quibe. Tá? Então tem até a linha 30 aqui que eu posso preencher de produtos. Então eu tenho possibilidade de escrever 28 produtos aqui para o meu negócio. E aqui a quantidade, tá? Tá? Propositalmente eu coloquei 50% de coxinha, 25% de esfirra e 25% de quibe. Para ter o resultado que eu quero lá na frente. Tá? Eu vou explicar para vocês com calma depois por que até que eu coloquei esses valores. Vocês vão ver que o meu negócio vai dar prejuízo. Porque lá na frente a gente vai fazer uma análise para entender o porquê desse prejuízo e a gente pode modificar aqui novamente. Coloquei o valor de venda, então planejo vender por R$ 12 a minha coxinha, R$ 8 a minha esfirra e R$ 10 o meu quibe. Tá? Por que esses valores? Eu vou fazer uma análise dos meus custos e aí eu coloco os valores aqui. Tá? Mas eu posso colocar o valor inicialmente de mercado, o que eu acho que o mercado vai aceitar para eu vender, e depois eu comparo se os meus custos viabilizam eu vender com esse valor que eu coloquei inicialmente ou se ele deve ser modificado ou não. Beleza? Vamos para o próximo passo. Bem, vamos agora no planejamento de vendas. Então a ideia aqui é eu planejar quanto que eu vou vender isso financeiramente, ou seja, eu sei as quantidades que eu vou vender. 1.000 coxinhas, 500 esfirras e 500 quibes, é o que eu planejo vender. Mas isso não quer dizer que eu vou receber isso todo mês, tá? Lembrando, tudo aqui é mensal. Então a coxinha, que eu vou vender R$ 12.000 de coxinha, desses 12.000, quanto que eu vou receber à vista, quanto que eu vou receber a curto prazo, ou seja, até 12 vezes, que vai impactar lá no circulante, e acima disso, acima de 12 vezes, vai impactar no não circulante. Tá? Eu sei que uma lanchonete, normalmente as vendas são à vista, tá? Mas aqui eu coloquei mais para possibilitar você utilizar isso para diversos tipos de negócio. Então a coxinha aqui, parcelei 50%, 40%, 10%, a esfirra, o quibe, 100%, vou vender tudo à vista. E aqui, na frente, nas colunas H, H, I e J, vai mostrar quanto que eu vou receber. Então, à vista, que vai entrar de dinheiro para mim, nesse mês, R$ 15.000. Até o final do ano, eu vou receber mais 4.800 e acima de 12 meses eu vou receber R$ 1.200. Tá?
eu tenho esse planejamento de vendas e também vou ter agora o planejamento de compras. No planejamento de compra, eu vou ter os 3 produtos aqui novamente e aqui está o preço de custo dele. Tá? Para eu chegar nesse preço de custo, eu vou ter que preencher outras planilhas que estão mais adiante. Tá? Ela só fica aqui para ficar mais perto da questão financeira para eu conseguir comparar a parte de entrada de recurso financeiro e saída. Mas vocês vão ver que aqui na capa mostra que eu tenho que preencher, olha, planilha 3, 8, 10 e 11 para sair o valor do custo aqui, tá? Então, mais para frente do vídeo eu vou explicar como que preenche essas outras tabelas aí. Mas o raciocínio aqui vai funcionar da mesma maneira do planejamento de vendas. Quanto que eu vou precisar de gastar de dinheiro? À vista, ou seja, na hora eu tenho que pagar, em até 12 meses e acima de 12 meses. Então aqui, colocando esse percentual, vai falar para mim que, olha, que eu preciso de 8.600 à vista para pagar o recurso financeiro, 5.400 até 12 vezes e quase 2.000 aqui acima de 12 vezes. Beleza? Então vamos olhar agora o que esses dados que eu preenchi da estrutura do meu negócio, do meu planejamento do meu negócio, traz para mim de informação. Vamos começar a analisar o que eu preenchi até agora. Bem, a primeira planilha aqui de análise é o balanço patrimonial, que traz para mim a estrutura patrimonial da abertura do meu negócio. Então, com tudo isso que eu preenchi, como é que o meu negócio vai começar? Nesse exemplo, vai começar com aproximadamente 17.000 de produtos, né? Que eu vou matéria-prima para fazer meus produtos. Vou ter R$ 126.000 no banco, 26.200. Total de circulante, ou seja, que eu vou usar no meu negócio em até 12 meses, 143.000. Vou ter 40.000 em aplicação financeira. Tenho R$ 1.000 em imóveis, né, e utensílios, 10.800 em máquinas e equipamentos, 70.000 com aquele figurino que eu comprei lá. Lembrando, ativo é o que eu tenho, né, bens e direitos. E aqui no passivo, o que eu vou ter que pagar? Então eu tenho que pagar 17.000 devido a essa compra a prazo que eu fiz, 3.000 de outras compras a prazo que eu realizei. Os sócios investiram 250.000, que é o capital social, e tenho 5.000 de despesa para a legalização do meu negócio. E aqui do lado já tem alguns indicadores. Para o meu negócio agora, a liquidez corrente dele é o nível 7, que é um nível bom. Tá? No negócio, normalmente o índice esperado é acima de 1, que é positivo. Isso aqui é interessante, que eu posso ir atualizando isso e vendo como é que esses indicadores depois, no andar do meu negócio, estão ficando. Tá? Então, o índice, o que significa esse 7 aqui? Quer dizer, para o que eu tenho de curto prazo, eu tenho 7 vezes para as dívidas que eu tenho de curto prazo. Então, se tivesse mais compras realizadas lá, esse índice aqui ele vai diminuindo. Liquidez seca, que aí eu tiro o valor do meu estoque. Tá? Então, se eu olhar a fórmula, eu tiro o valor do estoque. E liquidez imediata é somente um recurso que eu tenho disponível financeiro. Tá? Eu tiro, por exemplo, contas a receber, se eu tivesse algum aqui. Aqui não tem diferença porque eu não tenho contas a receber nenhum. E tenho aqui o imobilização do patrimônio. Aqui, quando maior esse aqui, pior do meu negócio. Por quê? O que eu peguei do meu valor patrimonial e deixei ele imobilizado, ele congelado. Eu não consigo mexer nele, que é o que ele está aqui no imobilizado. Tá? Então, se eu tenho um percentual alto aqui, quando maior esse valor aqui, quer dizer menos liberdade econômica eu tenho no meu negócio. E uma outra aba de análise que eu vou ter é esse resumo do investimento pré-operacional. Coloquei IPO aqui, mas não confunde com o IPO, que é a liberação de ação no mercado. Tá? IPO é um investimento pré-operacional. O que eu vou ter aqui? Quanto que eu fiquei de recurso disponível? Então, eu traduzi aquele balanço patrimonial em outros dados aqui. Então, eu tenho 17.000 em mercadorias de elaboração, 126.000 em banco, 40.000 em aplicação financeira a longo prazo, os valores que eu tenho em imóveis, o que eu gastei, aqueles 5.000 lá que foi minha despesa, o que ele era aqui. Então, a legalização e registro, da onde que surgiram os meus recursos. Então, esse 126.000 está até negativo aqui, quer dizer que eu tirei minha própria empresa para usar. E aqui são recursos
de fora da empresa, né? Recursos do sócio, capital social, boletos e de fornecedores. Precisei de 143 mil aqui de recurso externo da minha empresa. Aqui eu vou ter então que 143.200, seja 53%, é recurso que eu tenho disponível no meu negócio. 121 mil está parado, são os investimentos fixos que eu fiz, esses investimentos que estão aqui. 5 mil são os gastos gerais, que no caso é a despesa que eu tenho com a legalização. Do recurso do meu negócio, a maior parte vieram dos sócios, muito pouco vieram de terceiros. E controle financeiro do meu estoque. Lembra aquilo lá que nós separamos em à vista? Vou pagar até 12 meses e acima de 12 meses? Então, para os pagamentos e recebimentos à vista, vai sobrar um caixa para mim de 6.400 aproximadamente. Já que eu tenho que pagar e receber daqui a um ano, em 12 meses, vai faltar para mim R$700. Ou seja, desse recurso financeiro que entrar para mim, eu tenho que saber, olha, parte desse recurso eu vou ter que usar em menos de um ano. E outra parte eu vou ter que usar depois de um ano, que são recebimentos e pagamentos acima de 12 meses. Então, eu consigo fazer um controle do meu caixa à medida que eu vou alimentando, e tudo isso vai sendo modificado automaticamente. Beleza? Então, aqui finaliza a primeira etapa. Nós temos aqui na capa, que é a parte estrutural do meu negócio. Então, eu posso colocar aqui que eu já preenchi tudo isso aqui. Ok, 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 ok. Então, abri o meu negócio, sei a parte estrutural, tá? Se eu estou fazendo na ordem, esse aqui vai como se estivesse em preenchimento. Eu ainda não sei o valor, porque eu ainda não preenchi as abas 8, 10 e 11. Nós vamos agora começar a discutir, então, os gastos do meu negócio. Quanto que gasta realmente para eu fazer a coxinha, a esfirra e o quibe? Vamos fazer essa análise. Então, vamos lá. Vamos para o item 8. Vou clicar aqui para agilizar. Então, o nome dos produtos meus já estão aqui. Lembrando que eles vêm lá da aba do estimativa de vendas. Tá? Se eu olhar aqui na capa, o item 3, que é a estimativa de vendas, tem que estar preenchido para os nomes dos produtos aparecerem aqui. Se eu não quiser preencher aquilo lá, eu posso simplesmente colocar o nome dos produtos lá para eu fazer a minha análise aqui. Então, eu coloquei aqui a receita da coxinha. Frango desfiado, farinha de trigo, leite, manteiga, alho, sal, pimenta, requeijão, a mão de obra que eu vou usar e gás e energia. Do frango desfiado, quantos gramas que eu vou usar? 50 gramas. Quanto que custa cada grama? 2 centavos. Da farinha de trigo, 50 gramas também. Quanto que custa cada grama de farinha de trigo? Eu peguei R$4, que é um pacote de 1 kg, e dividi por 1.000. Ficou 0,0 aqui, mas tem 0,0, alguns outros valores. Se eu adicionar as vírgulas, aqui eu não consigo adicionar porque está bloqueado, mas só para vocês verem. Vou desproteger a planilha, lembra que ela está bloqueada. Eu posso desproteger para mexer, então colocar aqui, tá vendo? 0,004 centavos. Tá? Vou voltar aqui para deixar o jeito que estava antes. Bloquear novamente. Para não ter alteração, tá? Eu consigo mudar o valor aqui, tá? Mesmo ela está bloqueada ali. Só bloqueei as fórmulas, mas eu bloqueei também a formatação, por isso que não apareceu o 004, tá? Mesma coisa eu fiz aqui com o frango desfiado, tá? Então, ó, R$20 o quilo, então 20 dividido por 1.000, 4 dividido por 1.000, o leite. Eu uso 20 ml, R$4 o litro de leite dividido por 1.000. Manteiga, eu uso 10 gramas, então R$15 dividido por 200, imaginando que eu estou comprando o tabletinho de 200 gramas. O alho, eu uso cada um custa 30 centavos. O sal, eu uso uma pitadinha, custa 10 centavos. Pimenta, eu uso um pouquinho também, 20 centavos. Requeijão, eu uso 5 gramas, R$10 custa a embalagem com 250 gramas, então 10 dividido por 250. A mão de obra, eu uso uma mão de obra. E essa mão de obra eu gasto R$2.000 por mês. Aqui, propositalmente, para efeito didático, eu coloquei que eu tenho um funcionário exclusivo para fazer coxinha e outro funcionário eu divido a mão de obra dele entre esfirra e quibe. Então, esse funcionário que atua exclusivamente na coxinha
Peguei R$ 2.000, que como ele recebe, quando eu gasto para ele mensalmente, e dividi pela estimativa de vendas, que aqui no caso é R$ 1.000. Tá? Então, por isso que apareceu o número 2 ali. Ok? Gás de energia, olha, vendo a quantidade de gás que eu utilizo para fazer a coxinha, estimulo que para cada coxinha eu gasto 17 centavos. Tá? Aqui na frente eu tenho esse VIF aqui. O que é esse VIF? Se esse gasto é fixo ou variável. O que é um gasto fixo? Se eu fizer mais coxinhas, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de frango que eu vou usar? Eu vou aumentar a quantidade de frango. Quanto mais coxinha, mais frango eu uso. Mesma coisa do leite, mesma coisa do sal. Por isso é tudo variável, tá? Vai modificar de acordo com a quantidade. Já a mão de obra, eu falei que eu gasto R$ 2.000. Se eu fizer mais coxinha, eu vou pagar mais para esse funcionário? Não. Se eu fizer menos coxinha, eu vou pagar mais para esse funcionário? Não também. Então, por isso que o funcionário aqui é gasto fixo. Tá? Aqui, nos outros produtos, na esfirra e no quibe, eu não vou ter a mão de obra e tá a receita também, que eu verifiquei uma receita para cada um e coloquei aqui. Tá? Então, eu tenho várias tabelas aqui para preencher com vários produtos que eu quiser. Tá bom? Beleza? Então, aqui é custo unitário. Lembrando que isso aqui é a receita para fazer uma coxinha, uma esfirra e um quibe. Vamos agora para a próxima tabela. Bem, agora vamos na aba depreciação. A coluna B aqui traz os dados automaticamente dos meus ativos fixos que estão aqui, tá? Lá nos meus investimentos pré-operacionais. Então, para não precisar repetir manualmente os bens que eu adquiri, que eu tenho no meu negócio, o que eu preenchi aqui aparece lá. Tá? Então, meus bens estão aqui, com a fórmula filtro, trouxe os bens para cá. E aqui eu vou colocar aonde que esse bem está. Ele está na produção ou administrativo. Por que é importante separar isso? Porque eu vou separar aqui o que é custo e o que é despesa. Custo é aquilo que está ligado diretamente com a minha produção. Eu preciso daquilo para ter minha esfirra, meu quibe e minha coxinha. E o administrativo não. O administrativo dá o suporte para o meu negócio, mas não está ligado diretamente à minha produção. Ou seja, se eu mexer no meu custo, eu vou mexer na qualidade do meu produto. O administrativo, não necessariamente. Beleza? Então, o computador, olha, ele é utilizado para fazer todo o meu controle do meu negócio, todo o meu controle da minha produção. As compras de matéria-prima, o controle de estoque que eu tenho, que eu estou utilizando nos meus negócios. Então, ele é usado diretamente para a minha produção, tá? Para liberação de produto, por exemplo. Ar-condicionado é mais administrativo, na produção eu não tenho. A mesa é utilizada para amassar os produtos lá, fazer a massa da coxinha, assim por diante. A cadeira, não, é só administrativo que fica sentado lá. A produção, infelizmente, tem que ficar em pé lá toda hora, então não é utilizado cadeira na produção. A geladeira, o fogão e o micro-ondas são usados na produção para armazenar a matéria-prima, para fazer o produto, né? E o figurino é mais administrativo, que é usado mais para entrega de produtos. Eu não utilizo ele na minha produção em si. Lembrando, gente, isso aqui é tudo para fins didáticos. Tentei mesclar aqui para isso poder ser utilizado para os mais diversos negócios. Tá? Então, quanto que eu paguei no meu bem? Então, esse valor vem da planilha lá atrás também. Tá? E aqui, o valor residual do meu bem. Eu vou utilizar ele até o final? Que é a maioria dos casos, se é assim, é zero. Ah não, mas o figurino daqui a um ano eu vou vender ele, vou ficar só um ano com ele, por exemplo. Então vou vender ele por 30 mil. Não, vou vender um ano, não, vou ficar 3 anos com ele. Então vou vender ele por 30 mil na frente, tá? Supondo, tá gente? Eu sei que não vai depreciar tanto assim. E aqui o tempo que eu pretendo ficar com esse bem. Tá, então 5 anos de computador, 5 ar-condicionado, 6 a mesa, 6 a cadeira, 8 a geladeira, 3 o fogão. Coloquei um micro-ondas, não, micro-ondas eu vou ficar com 3 anos com ele também. Aí você vê que muda a depreciação anual aqui. Tá? Um ano estava R$ 800, ou seja, era um gasto mensal meu de R$ 66, com 3 anos vai ser um gasto mensal meu de R$ 22. E o figurino eu vou ficar 4 anos com ele. Então vai ser um gasto mensal de R$ 833. O que é isso é importante? Aquele gasto que eu tive com o figurino de 70 mil é como se tivesse, que vai durar 4 anos do meu negócio, ou seja, na verdade vai ser um gasto de
40 mil, né? 70 menos 30, 40 mil. Vai ficar no meu negócio como se eu estivesse tendo um gasto mensal de R$ 800. Então, para esse figurino compensar, ele tem que dar um retorno superior mensal de R$ 833. Tá? Essa é a análise que é feita aqui. Beleza? Preenchi a minha depreciação. Agora eu vou fazer uma análise dos meus gastos indiretos. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Vamos embora. Bem, o que são esses gastos indiretos? Bom, gasto direto é aquilo que eu olho para o meu produto e sei quanto eu gastei. Por exemplo, quanto de frango eu gastei numa coxinha? Eu sei aqui que na minha receita eu coloquei 50 gramas de frango. Então eu sei que eu gastei 50 gramas de frango. Tá, mas quanto que eu gastei do aluguel que eu pago para a cozinha, onde eu fabrico minha coxinha, minha esfirra e meu quibe? Ou seja, eu gasto um item, o aluguel, mas eu produzo 3 produtos. Quanto que é para cada um? Eu não sei diretamente quanto que é isso. Então eu preciso fazer o que nós chamamos de rateio. Eu faço rateio nos meus gastos indiretos. Tá? Então a diferença de direto e indireto é isso. Vamos lá, como é que eu faço isso? O aluguel da cozinha, ele é um gasto fixo. Vamos lembrar do que eu falei do gasto fixo lá atrás. Gasto fixo é aquilo que não importa se eu aumentar ou diminuir minha produção, usando o espaço, a estrutura que eu tenho, não vai aumentar o valor. Então, o aluguel da cozinha, se eu produzir 1000 esfirras ou 50 esfirras, vai mudar o valor? Não, não será modificado. Vou pagar o mesmo valor de aluguel, que nesse exemplo eu coloquei o valor de R$ 2.000. Tá? Então, por isso que ele é fixo. Já o frete de compra, quanto mais eu comprar, mais eu gasto. Por isso que ele é variável. Tá? Então, eu coloquei aqui o valor de 2.000 para aluguel, 3.000 para mão de obra compartilhada. Lembra que eu comentei que eu tenho uma mão de obra específica para a coxinha e uma outra mão de obra que eu uso tanto para a esfirra quanto para o quibe. Então, é uma mão de obra que é um gasto indireto, a mão de obra é indireta. Já da coxinha lá é uma mão de obra direta, eu só uso para a coxinha. Tá? A depreciação é fixa. Da onde que saiu os R$ 155 aqui? Lá da depreciação. Aqui da produção, porque eu estou falando de custo. Tá? A figurino vai entrar nos R$ 900 que é administrativo. Então, 155 aqui é do meu custo. Estou falando de custo indireto. Depois, o que é administrativo vai entrar numa outra tabela lá na frente. Tá? Então, tem os valores que estão aqui. E aqui é o que vai definir como que eu vou alocar esses valores. Então, esses R$ 2.000, como é que eu vou distribuir esses R$ 2.000 no meu negócio? Vou distribuir igualmente esses valores para a coxinha, para o quibe, para a esfirra? Ou não? Olha, posso supor que a coxinha usa o espaço maior da minha cozinha e a esfirra e o quibe usa o restante. Ou seja, é igual a da esfirra e do quibe e a coxinha é um pouco maior. Então, nessa planilha, nesses dados para rateio aqui, que eu vou definir isso. Tá? Então, aqui, eu vou colocar a área ocupada do meu negócio, por exemplo. 40% é do produto A. Produto A, lembrando, o A é a coxinha, o B é a esfirra, o C é o quibe. Tá? Então, o A, 40% de espaço, 30% para o B, 30% de espaço para o C. Tudo tem que dar 100%. Tá? Quantidade vendida, eu pretendo vender 50% de esfirra, de coxinha, 25% de esfirra, 25% de quibe. Eu produzo um pouco mais de coxinha para ter um pouco de reserva. Tá? Então, 60% eu produzo de coxinha, 20% de esfirra e quibe. Mão de obra indireta, eu não produzo nada, eu não uso nada de mão de obra para a coxinha, uso somente para o esfirra e para o quibe, que é aquele profissional que fica nos dois. Tempo de produção, olha, a esfirra gasta um pouquinho mais, 44%, depois a coxinha, 33% e 22% gasta de tempo para o quibe. E é assim que eu fui colocando os outros percentuais, tá? Analisando quanto do critério que eu coloquei eu gasto para cada um aqui. Com base nisso, eu posso simplesmente vir aqui. Olha, o aluguel da cozinha, eu vou usar qual critério de rateio? Área ocupada? Então, dos R$ 2.800 vai para o total de coxinha. Não vou usar área ocupada, vou usar a quantidade produzida.
Opa, então não vai ser, vai ser valor de R$ 1.000. Quanto que estava antes? Ó, 800. Já aumentou o valor de gasto para a coxinha. Tá? Então eu tenho que olhar qual que faz mais sentido eu utilizar para minha produção. Com base nisso, eu modifico aqui o critério do rateio. Tá? Por exemplo, a mão de obra compartilhada, eu coloquei a quantidade produzida, que está 1.800 aqui para coxinha. Mas faz sentido, gente? Eu não uso a mão de obra compartilhada para coxinha. Então eu posso usar o critério de rateio da mão de obra indireta, que aí é 0% para coxinha, 50%, dá um zoom aqui para facilitar a visualização, 50% para esfirra e 50% para o quibe, tá? Então assim por diante. Então eu posso ir modificando o critério e você vê, dependendo do critério que eu utilizo, vai mudar a estrutura de custo do meu negócio. Eu preciso entender o meu negócio para eu preencher aqui. Não é fácil, tá? Mas é essencial para eu ter realmente o quanto que eu saber realmente quanto que eu gasto com cada negócio meu, cada produto meu. Beleza? Vamos analisar agora como é que ficou a estrutura dos meus custos. Próxima etapa. Bem, agora estamos na planilha do CMV, custo de mercadoria vendida, CPV, custo de produto vendido, e CSP, custo de serviço prestado. Produto, eu produzo, né? É uma fábrica, uma indústria. Mercadoria, eu comercializo. Tá? Então, mas são tudo custo. Então, coloquei aqui tudo custos. Lembrando que esses dados vêm todos das planilhas anteriores, que estão apresentados lá na capa. E aqui é só a apresentação geral do meu negócio. Então, com base no que eu coloquei, olha, a coxinha, eu gasto para fazer cada coxinha R$ 6,00. A esfirra eu gasto 671. E o quibe eu gasto 674. Tá? Então, o que eu mais gasto para fazer aqui é o meu quibe. O que eu menos gasto é a minha coxinha. E agora eu consigo fazer minha análise lá do meu planejamento de vendas, minha estimativa de vendas, do meu preço de venda. Faz sentido eu cobrar mais caro para a coxinha, R$ 10 por quibe e R$ 8 para a esfirra? Faz sentido isso? Agora que eu sei realmente quais são os meus custos de cada produto, tá? Para você ver como é importante eu fazer a análise do meu produto antes de até elaborar o preço de venda do meu negócio. Beleza? E também vai estar preenchido agora o custo unitário do meu produto aqui e eu consigo analisar novamente todos os gastos. Eu modifiquei os valores e aí modificou inclusive o balanço patrimonial e até a análise que eu tinha feito aqui, com o preenchimento correto dos custos do meu negócio. Por isso que é importante, novamente, eu olhar com calma cada detalhe aqui, como é que está sendo meus dados e sempre acompanhar isso, tá? Esses dados para rateio são essenciais para uma análise correta do meu negócio. Não vai ter algo que vai falar, olha, sempre vai ser isso. Tá, eu preciso entender do meu negócio. O que faz mais sentido? Por exemplo, se a área ocupada da coxinha, da esfirra e do quibe for a mesma, não faz sentido eu colocar mais para a coxinha. Tá? For muito similar, por exemplo. Tá? Se o que... E aí então eu posso usar a quantidade vendida ou produzida para o aluguel. Não precisa ser o tamanho da área ocupada, por exemplo. Tá? E assim por diante. Beleza? Analisei os meus gastos, sei qual é o custo do meu produto e validei o preço de venda. Próxima etapa. Bem, agora vamos para as despesas coletivas, que são como se fossem meus custos indiretos, só que agora são despesas que impactam todos os meus produtos. Tá? O que são despesas? Não tem ligação com a produção. O produto não depende disso para ficar pronto. Por exemplo, comissão de vendas. É algo variável, quer dizer, quando mais eu vendo, mais eu gasto. Eu pago aqui 1% em cima da minha venda. Minha estimativa de vendas é 21.000, ou seja, eu vou gastar R$ 210 com a minha comissão de vendas. E eu vou alocar isso pela quantidade vendida, ou seja, eu vou gastar R$ 105 para a coxinha, R$ 52,50 tanto para o quibe quanto para a esfirra. Marketing digital, não importa quanto que eu vender, eu vou ter que pagar R$ 500. Eu vou alocar isso por tempo de produção, que é o tempo que minha empresa gasta com cada produto. Então, 33% para coxinha, 44% para esfirra e 22% para o quibe. Aplicativo de delivery. Então, eu pago 1% para o iFood, por exemplo. Tá, então, eu vendi 3.150 de iFood,
Pela quantidade vendida, eu vou alocar os valores que estão aqui. E aqui eu posso modificar, tá? Não quero tempo de produção no marketing digital, por exemplo. Eu quero a quantidade produzida. Tá? Não, eu quero a quantidade vendida. Tá? Eu posso modificar aqui. E dependendo da minha... Deixa a quantidade produzida aqui. Dependendo da minha alocação, vai ter um impacto diferente do meu negócio depois. Tá? Uniforme de funcionários, número de funcionários de cada negócio, contador, prolabore, gerente. Então, coloquei tudo que não modifica conforme a minha produção como fixo. E aqui acho que só a comissão de vendas que é variável. Importante aqui, grupo, tá? É algo ligado à venda do meu negócio, eu ponho comercial. Se é algo geral, ligado na seção administrativa, administrativa. Se é algo que impacta tanto as vendas quanto a administrativa, todo negócio, eu ponho algo geral. E aqui eu coloquei como exemplo que eu pago 4% de Simples Nacional. Então tem um item aqui que eu posso selecionar que é Imposto SN, tá? Imposto Simples Nacional, que é 4% do meu faturamento dos 21 mil. Eu aloco aqui pela quantidade vendida de cada produto. E a depreciação, R$ 904, que veio automaticamente aqui da depreciação. Tá? Então, quando vocês forem preencher, só cuidado com a questão do Simples Nacional de depreciação. Tá? Tentem modificar os itens aqui de cima se forem necessários, ou adicione itens aqui embaixo, mas cuidado com o Simples Nacional, modifique o percentual que o seu negócio atende. Dependendo do negócio, eu posso ou não assumir o Simples Nacional, e dependendo, eu posso assumir, dependendo do tipo de negócio, é um percentual específico do faturamento. Tá? Então, eu tenho que atualizar isso e validar na planilha aqui. Beleza? Essas são as despesas, então, coletivas. Vamos agora para as despesas individuais. Bem, aqui nas despesas individuais, são aquelas despesas específicas de cada produto que não é ligado, obviamente, de forma coletiva. Por exemplo, a sacola. Ela é um gasto específico da esfirra e do quibe. Eu gasto 5 centavos para cada um. Não é um custo. Por quê? Essa sacola eu não preciso dela para ter meu esfirra ou meu quibe pronto. Tá? Não vai impactar na qualidade do meu produto. E a coxinha, eu tenho uma caixa específica. Como ele é o meu produto gourmet do meu negócio, eu ponho numa caixa específica aqui. Eu gasto 10 centavos aqui por caixinha aqui. Tá? Eu compro um kit de 100 caixas e eu gasto 10 centavos por caixinha. Beleza? Aqui embaixo você vai fazer os cálculos para mostrar quanto que eu gastei por produto que eu tenho aqui. Beleza? Colocando aqui, gente, finalizei todos os dados financeiros do meu negócio. Agora vamos analisar as demonstrações de resultado dele. Bora lá. Bem, temos duas demonstrações de resultado, tá? A DRE financeira e a DRE gerencial. Começando pela financeira. Na financeira tem até um link aqui, que é para a planilha do Simples Nacional, que eu posso consultar aqui qual é o percentual do meu negócio, que é esse percentual que eu coloquei aqui de 4%. Tá? Então, eu sei que o meu negócio tem uma receita bruta de 21 mil, vou ter uma receita anual de 252, vou ter que pagar no total do ano R$ 10.000 de imposto, vou ter um custo anual de 152, isso me dá um lucro bruto mensal. Todo mês eu vou ter um lucro bruto de 7.400 e anual de 109 mil. Tenho despesas comerciais, que são as vendas do meu negócio, R$ 900 por mês, 11 mil anual. A administrativa, 7.500 mensal, 9 mil anual. E geral, 1.400 geral e 16.800. Então aqui eu já começo a ver onde que eu estou gastando mais dinheiro no meu negócio. Se eu tive imposto de renda ou não. E propositalmente, meu negócio deu prejuízo. Como é que está negativo aqui? Vamos tentar entender o motivo desse valor negativo agora na DRE gerencial. Bem, analisando os dados da DRE gerencial, o que ela traz para mim? A quantidade que eu vendi, a participação de cada produto, lembrando, produto A, coxinha, B, esfirra e o C é o quibe. Então, olha, o que teve mais receita para mim é planejada, né? A coxinha, depois o quibe, por fim a esfirra. Que são os gastos variáveis, ou seja, cada produto que eu vendo, quanto que eu gasto para vender esse produto. Para produzir ele e para vender em si. No final, dá margem de contribuição total, ou seja, dos 12 mil que eu ganhei vendendo coxinha, ficou na minha empresa 8.200.
Dos 4 mil que eu ganhei vendendo esfirra, ficou na minha empresa 2.400. 5 mil do quibe ficou na minha empresa 3.400. Dividindo isso pela quantidade que eu planejo vender, é como se cada coxinha que eu venda sobra na minha empresa R$ 8,27. Cada esfirra que eu venda sobra na minha empresa R$ 4,98. Cada quibe que eu venda sobra na minha empresa R$ 6,95. Tá? E aqui são, daqui a pouco eu explico essa ponderada aqui, tá? E aqui são os gastos fixos, tá? Com os custos fixos e despesas fixas, que dá o resultado negativo aqui de 2.400, tá? Que é o mesmo que deu aqui no financeiro. Então o valor tem que estar igual aqui. Resultado da minha empresa negativo de aproximadamente 2.500, no financeiro também de 2.500. Bem, e aí começa algo interessante. Com meus dados corretos preenchidos, eu tenho uma linha aqui chamada ponto de equilíbrio. O que é isso? É a quantidade que eu preciso vender com base nos dados que eu coloquei para não ter prejuízo. Nessa participação de 50% coxinha, 25% esfirra, 25% quibe, eu preciso vender para não ter prejuízo 1.175 coxinhas. Eu vendi um valor menor que isso. E 588 de esfirra e de quibe. Vamos mudar esses valores lá no começo para ver se muda aqui? Então se eu vender 1.175.588. 1.175, 588, 588. Continuo com a participação que eu planejei, né? 50% de coxinha, 25% de esfirra e 25% de quibe. E minha DRE financeira? Olha, deu um lucro mínimo aqui de R$ 13,00 e minha DRE gerencial deu um lucro mínimo aqui de R$ 13,25. Se eu tirar uma unidade de cada produto, o que eu falo lucro mínimo? Que é 1.174, 587, 587. Prejuízo. Tá? Então, olha que legal. Com os dados financeiros, eu sabendo o custo do meu negócio, eu consigo calcular quanto que eu preciso vender de cada produto. Às vezes vai me mostrar que eu preciso fazer algum marketing específico de algum produto, ou que a gente viu lá atrás, que eu preciso pensar no preço de venda. Às vezes, olha, eu consigo vender somente realmente 1.000 esfirras, 500 coxinhas e 500 quibes. Tá, se eu sei que eu consigo vender isso, então eu vou ter que modificar meu preço. Quanto que eu gasto para fazer? Eu posso vir aqui na parte de custo. Olha, para fazer a esfirra na coxinha, R$ 6,00, R$ 6,70 aproximadamente a esfirra e o quibe. Olha, então eu vou ter que aumentar meu preço aqui. Meu mercado aceita. Eu vou colocar R$ 14,00 a coxinha, 10 a esfirra e deixar o 10 o quibe. Tá, quanto que vai dar de resultado agora financeiro? Opa, já deu um lucro de R$ 333,00. Eu atingi o mínimo de cada produto, aumentando o meu preço de venda. Então, eu vou saber se o meu negócio é viável ou não fazendo essa análise. Olha, quanto que eu preciso vender? Cadê? A quantidade que eu preciso vender para esse valor, meu mercado aceita? Ou olho para meus concorrentes diretos, eles estão vendendo a coxinha por R$ 14,00, meus clientes vão comprar por esse valor? Ou tem um diferencial que faz o meu cliente comprar minha coxinha por R$ 14,00? Ou a esfirra por 10 e o quibe por 10? Se esse valor de venda é plausível, eu sei que consigo vender essa quantidade. Não, o máximo que eles vão me pagar é R$ 12,00, a esfirra 8 e o quibe 8 também, vou piorar a situação. Olha, então eu sei que eu consigo vender 1.258 coxinhas, eu consigo vender 629 esfirras ou 629 quibes? Se sim, ok, meu negócio vai ser lucrativo. Se não, eu vou ter que analisar isso com calma. Tá? E faltou a margem de contribuição ponderada, né? Como que ela é calculada e qual a utilidade dela? Bem, como o próprio nome diz, né, ponderada. Eu estou ponderando essa margem de contribuição unitária pela participação do meu negócio. Ou seja, esses 8,30 que eu ganho a cada venda do meu produto, na verdade,
como eu vendo 50% de todos os produtos, no caso aqui, a coxinha, então o que eu ganho mensalmente pela coxinha é 4,15, tá? 50% do valor de 8,30. A mesma coisa no caso da esfirra e do quibe. Então aqui, no caso, eu apliquei os percentuais de 25% para ambos, tá? Tanto para esfirra quanto para coxinha. E aí, esse valor de margem de contribuição ponderada é que eu utilizo para fazer o cálculo aqui do ponto de equilíbrio. Tá? Aqui, gente, se vocês tiverem dúvida nas fórmulas, como é que foi feito o cálculo, tudo aqui em cima do Excel mostra como é que a fórmula foi feita. Tá? A fórmula vai estar disponível aqui para consulta de vocês. Tá bom? Vamos continuar. Vou voltar lá no cenário que eu vendia por 14, 10 e 10 para eu ter um lucro mínimo aqui. Tá? Vou aumentar até a quantidade para facilitar uma análise que vamos fazer aqui agora. Ó, vou colocar 1.500, 750, vou manter o percentual, 750. Então, eu voltando aqui na minha planilha, lá na DRE gerencial, aqui embaixo eu vou ter uma taxa de retorno do meu investimento mensal. Então, olha, eu estou colocando meu dinheiro do sócio 250 mil. Vou ter um lucro de 8.800. Vou ter um retorno mensal de 4%. Isso é bom? Olha, é uma taxa de retorno atrativa. Eu vou ganhar 4% por mês. Se eu voltar no cenário, uma estimativa pior lá, 1.200, é 1.500 e 500. Quanto vai ser minha taxa de retorno mensal? Olha, deu 0% aqui. 0,13%. Eu vou ter um lucro, mas compensa? Pensando que, no momento de gravação desse vídeo, se eu colocar esse valor numa aplicação ruim, eu ganho 1% de retorno mensal, a taxa Selic está alta no momento, estou tendo um retorno no meu negócio pior que se eu colocar esse dinheiro no banco. Então, vale a pena abrir esse negócio? Nesse cenário, não. No outro cenário, onde a gente tinha o retorno de 4%, sim. Então, essa planilha, a ideia dela é ser completa na questão de dados financeiros, contábeis e gerenciais e trazer essas informações. Eu sei que pode parecer complexa, muitos detalhes que eu tenho que ter, mas, gente, a gente precisa mapear o nosso negócio, entender o nosso negócio para gerenciar ele da melhor forma possível. Tá? Essa que é a ideia dessa planilha. Tá? Espero que possa ajudar vocês aí. E é isso. Tá? Fique com Deus e até mais.